falando que esses caras vão lá, repito, para jogar coquetel Molotov. Não, mas há de ter um investimento mínimo. E você sabe quanto custa uma cinemateca por ano? 12 milhões de reais. 12 milhões de reais, quando você pega o que esses caras estão gastando com tudo, pega aí o fundo eleitoral. É uma cusparada. É um nada. É um cabelo. 12 milhões, os caras estão gastando com eles mesmos 6 ou 4 bi para fazer a eleição. E eu acho que tem que ter dinheiro público para eleição. Mas tem que ter dinheiro público para preservar a história do Brasil. Tem que ter dinheiro público para que a gente conheça a nossa história, a nossa origem e a nossa cultura. Tem que ter. Sem falar no Prafrentex. O que a cultura gera de emprego, gera de educação, gera de informação e gera de economia. Chega dessa história. Chega. Não dá mais para aguentar. E eu também não gosto dessa palavra, mas não tem outro. O descaso com o que está acontecendo com a história e com a cultura do Brasil. Ponto final no Jornal Gente de hoje. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo Band Rádios. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. É fato e certo que tem opinião. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. A rádio que tem opinião. De segunda a sábado, Brasil Urgente junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas. ZYK 569. Transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso sempre preocupa. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, pessoal, muito bom dia para vocês aqui nessa sexta-feira gelada, pelo amor de Deus, que gelo, caramba. Olha, vocês estão sintonizados na Rádio Bandeirantes de Campinas e está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação Rose Guglielminetti, Bárbara Guimarães, Marcos Andrade e Zezé de Lima, que sou eu, mesa de som Leandro Renato, central técnica Gil Kleber. A gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, que é o portal da Band+. Olha, ali notícia fresca durante todo o dia, nos aplicativos Band Rádios e também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, além do Facebook, com 2 endereços, facebook.com/Rádio Bandeirantes TPS, facebook.com/Band+. Participem do Bastidores do Poder. Mandem suas mensagens para 19-97102-1493. 19-97102-1493. E agora saúdo as minhas companheiras, Bárbara Guimarães e Rose Guglielminetti pela metade. Vamos lá, Rose. Vamos entrar aí. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, bom dia. Agora sim, Rose 100%. Agora, né? Isso, com os 2 pés na sala. Gente do céu, que isso, hein? Muito frio mesmo. Acho que hoje está mais frio do que ontem ou não? Não, hoje está melhor. A madrugada foi mais fria, viu, Zezé? Mas agora já está um pouco melhor que ontem. Esse horário ontem ainda estava uns 8 graus, agora a gente já está com 11, então um pouquinho melhor. Nossa, mas ontem tava frio, hein, gente? Ontem à noite, hein? Eu não conseguia me esquentar. Eu tive que usar aquecedor. Aí fiquei pensando, Zezé, na crise hídrica. Maior crise energética, a gente sem poder tomar banho direito, só lavando as partes sujas, as partes fedorentas, e aí você com o aquecedor ligado. Mas olha, foram 2 lugares aqui, meus netos também tiveram que ligar aquecedor, porque os bichos não dormem com coberta. Não teve jeito, né?
Mas eu estava com 2 cobertores, pijama de frio e aquecedor. E cobertor assim, você imagina que aquele cobertor, entendeu? Gente, outro dia eu estava com um cobertor, meu filho foi viajar e ele tem um cobertor que é só dele, um cobertor. Eu falei, quando os gatos saem de casa, os gatos fazem a festa, né? Cadê o cobertor dele? 20 quilos, acho que pesa aquele desgraçado. Eu não conseguia mexer na cama, larguei mão do cobertor. O que é isso? Coisa antiga, gente, essas coisas que pesam. Bigorna em cima de você. Olha, amiga, eu acho que tá um barulho imenso aí na tua casa. Eu tô ouvindo até a voz do Johnny. Ou eu tô ficando... Você tá ficando doida. Tô ouvindo barulho. Aqui, gente, pode ser um pouquinho de barulho de rua, que eu fico perto da janela. Vou deixar silenciado onde vocês estiverem então é na casa da Bárbara, então, porque eu tava achando que era a voz do Johnny. Olha eu, coitado do Johnny. Aqui tá Não, o Johnny se tranca no quarto dele, minha filha. Trabalha das 6 às 8 da noite, sem parar. E eu achava que eu trabalhava, hein? Eu achava que eu tinha uma vida de cão. Esse povo aí dos 20, 30, tudo escravo. Isso que é a verdadeira escravidão, tá rolando agora e ninguém tá sabendo. Ninguém tá denunciando. Escravidão digital, né, Zezé? Exatamente. Gente, vamos ao que interessa, que a gente não tá aqui para papo de Luluzinha, tá? A gente tá aqui para falar de coisas, resolver os problemas do mundo. E vamos começar resolvendo o problema do Brasil. Agora eu quero as duas falando para mim sobre a live que Bárbara ontem, ao sair do bastidores, causou, assim, porque o Bolsonaro vai fazer uma live hoje que vai mostrar as fraudes nas urnas eletrônicas. Ele prometeu, né, Zezé? Fui eu que garanti, não, vou tirar o meu da reta. Foi ele que prometeu. Porque foi um show de horrores, né, gente? Vou contar rapidinho o que aconteceu para vocês comentarem. Ontem começou por volta de 7h20 essa live tradicional de quinta-feira, só que alguns veículos transmitiram a convite do Palácio do Planalto. Ele pediu para que os jornalistas estivessem presentes, mas a transmissão teria que ser na íntegra e não abriu para perguntas. Ele começou falando que não há corrupção no governo Bolsonaro e que ele sempre foi um defensor da imprensa. O presidente, ele mesmo que ataca jornalistas, critica veículos. Depois, por volta de 30 minutos já de live rolando, ele foi bem claro ao dizer que não tinha provas contra as urnas eletrônicas, mas tinha indícios. E aí apresentou vídeos, assim, quase cômicos, vídeos que viralizaram em 2018, que já foram comprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que são fake news. Um menino jovem, desenvolvedor, falando assim, aí a gente ponhava o número na urna eletrônica, uma coisa totalmente sem sentido, indicando que poderia haver fraude no sistema. Depois, ele usou até vídeos dos jornalistas da Globo falando na apuração, quando tinha 11% dos votos só na eleição, que ele poderia ter ganhado no primeiro turno e que o Haddad não, indicando que havia fraude. Me chamou a atenção ele voltar a usar o termo voto democrático e não falar voto auditável ou voto impresso. E para alguns veículos que repercutiram o caso hoje, esse show de horrores pode ter sido considerado como crime de responsabilidade e até improbidade administrativa. Bom, Ai, gente. O que vocês acham? Aí, Bárbara, agora, o que vocês acham? Rose? Bom, eu achei que ele, na verdade, ele não está interessado com a segurança das urnas, porque assim, quando a gente faz o debate racional em relação ao voto impresso, muita gente defende, diz que é bom para a gente poder ter transparência e segurança do processo, ok? Então, isso é a questão do voto impresso. Mas ninguém duvida, e quando essas pessoas fazem essa defesa do voto impresso em relação à segurança e transparência, não é porque acha que há fraude no processo eleitoral brasileiro. É para ter um elemento a mais para poder não ter justamente esse tipo de dúvida em que o Bolsonaro coloca. O que está colocado, Zezé, em cima dessa narrativa do Bolsonaro é que ele quer colocar em dúvida o processo, o voto do brasileiro. Ele quer colocar em dúvida uma existência de fraude que não existe.
Gente, quando ele usa um vídeo de um cara que foi usado pela irmã da Nise Yamaguchi, né, que chama, né? Yamaguchi. Que é um cara que ele fez acupuntura em árvore, pra vocês terem ideia, né? É um sujeito, um astrólogo e um cara que fez acupuntura em árvores para poder falar sobre o sistema. E aí a Folha trouxe uma matéria mostrando que os próprios cálculos desse sujeito tá tudo errado. Ele usou vídeos que já foram desmentidos. Então a preocupação do Bolsonaro não é com a segurança do processo eleitoral, mas ele quer criar uma narrativa dizendo que existe fraude, colocar em dúvida o voto do brasileiro, justamente, Zezé, porque ele tem medo que ele não vai conseguir se reeleger, e eu tenho impressão que ele está querendo forçar uma possível permanência dele no governo, dizendo o seguinte: olha, eu fui roubado das eleições, eu ganhei, mas eu fui roubado e esse processo não é legítimo, então, para fazer a vontade do povo, eu vou ficar. Para mim é isso, Zé. Sabe o que me chamou a atenção, meninas? É como ele constrói a narrativa em torno de uma coisa meio religiosa. Ele já assume essa postura do mito, ele fala de Deus, de família, de todo esse contexto religioso, e ele coloca, eu achei até interessante um texto que eu li hoje no Estadão, o Bolsonaro se coloca numa postura de que ele está acima da verdade. Ele já é um mito, ele fala de milagre, ele fala de Deus, então ele não precisa provar. As pessoas acreditam no Bolsonaro, aquilo que a gente sempre comentava, né, da pós-verdade, independente do que ele mostre. A razão passou longe dessa live, mas para o público dele, isso não fez a menor diferença, só reforçou um discurso ainda maior. Eu achei muito forte ele voltar a atacar diretamente o Supremo Tribunal e o Barroso. A gente comentava quando teve aquela reunião com o Fux, quanto tempo que esse momento de Bolsonaro amigo dos outros poderes duraria, e não durou nada, né? Não durou nem 2 semanas, porque ele voltou a fazer críticas diretas. Também vi como um discurso de perdedor, ele está com medo de perder a eleição, já quis se justificar caso ele perca, como que isso aconteceu, por quê. E eu tenho medo de que a gente enfrente o mesmo cenário do Trump aqui, de que ele coloque as pessoas com medo do voto e as eleições possam caminhar para um cenário catastrófico, porque se as pessoas não confiam, aqueles 10%, 11% ali do Bolsonaro, não acreditam na urna, o que a gente vai ter no ano que vem? Vocês acham que a gente teria gente indo lá votar, brigando, quebrando urna, protesto? Tenho medo de caminhar para a violência, porque ele inflama muito esse público, né? Inclusive, ele convoca, né, ele reforça o pedido dos apoiadores dele irem para as ruas no próximo domingo para poder pedir o voto impresso. Como que pode, Zezé, um presidente da República fazer esse tipo de gestão, chamando o povo para ir para as ruas, para fazer protesto? Então, assim, é muito maluco. Agora, Bárbara, eu não acho que é só um discurso de perdedor. Eu acho que é um discurso de perdedor e um sujeito preparando o terreno para poder construir aquilo que ele quer dizer o seguinte: o processo é fraudado e eu vou permanecer. Gente, por mais que as pessoas falem que no Brasil nós temos as instituições fortes e não sei o que lá, não sei o que lá, para mim, eu acho que ele pode sim, Bárbara, como você colocou, trazer problemas nas eleições do ano que vem, usando os seus apoiadores. Eu nem vejo assim, eu nem pensei em quebrar urnas, mas eu pensei em ocupar o Congresso no ano que vem, depois do resultado das eleições, em partir para reações mais violentas em relação a outros eleitores. Eu acho que a gente pode ter uma instabilidade social no ano que vem, sim, e ele já está construindo esse cenário em cima desse tipo de comportamento dele. Agora, gente, um presidente da República chamar uma coletiva, uma live, para apresentar o que ele apresentou, ele já não se considera mais presidente da República, ele se comporta como um candidato, Zezé. Bom, gente, assim, eu acho que tem vários aspectos também que eu li. A Bárbara falou em relação a muita gente estar avaliando que aquilo ali foi crime de responsabilidade, porque ele fez campanha usando, inclusive, uma empresa estatal, TV Brasil, transmitindo a live na íntegra. Dinheiro público, né? Dinheiro público, fazendo declaradamente campanha, né? E isso tá na Constituição, não pode, né? Então, eu vi também o Gilberto Kassab falando, e o Gilberto Kassab colocando onde é que nós estamos, quem que esse cara pensa que ele é. Aí a Rose falou sobre
instituições fortes. Eu acho que está faltando para as nossas instituições provarem para a gente que elas são de fato fortes. Por quê? Porque elas têm de dar uma resposta à altura para essa pessoa que está fazendo tanta coisa que muitos dizem ser fora da lei. Ou então, a sensação que eu tenho é de que nós estamos mesmo naquela arapuca, e para mim, essa arapuca de criar aí pessoas que podem tudo, ela foi montada já há algum tempo, e eu sempre boto o Gilmar Mendes na história, porque eu acho que o Gilmar Mendes ele prestou um grande desserviço para o país, porque ele foi o primeiro a usar um tom pejorativo para se dirigir a autoridades constituídas, sabe? Se colocando como rei da cocada preta, é uma figura que nós vimos em julgamentos, ele desafiando, assim, não é desafiando, mas ele tratando assim, autoridades públicas com desprezo. Mais do que desprezo, sabe? Com uma arrogância e assim, colocando as pessoas como nada, como zero, sabe? Assim, então, eu acho que isso que nós fomos vendo foi criando monstros, como o Bolsonaro, que acham hoje que podem falar o que quiser, fazerem o que quiser e nada vai acontecer com eles. E, aparentemente, nada acontece com eles. Porque está aí, o cara foi. Uma coisa que há 4, 5 anos, a gente que cobre política a vida inteira, seria um negócio que botaria um presidente, muitas vezes ministros, prefeitos, sabe, juízes, numa condição de ter que se explicar e se explicar feio, e geralmente, em se explicando, não seria aceita a explicação. Hoje nós vemos isso tudo acontecendo e nada sendo feito. O TSE se limitou a ficar rebatendo as colocações que o Bolsonaro fazia na live. Quem é autoridade para tirar a TV Brasil no ar, para tirar ele do ar e falar que ninguém, nem o presidente da República, tem direito a ficar veiculando fake news? Nesse país, não. Vai procurar outra para você fazer isso. Então, porque era o caso. Sabe, o cara, assim, ele falou de remédio ineficaz contra a Covid, ele falou de um tanto de coisa, quer dizer... Então, para mim, o que está mostrando é isso, que a falta de escrúpulos, já iniciada lá atrás, ela fez seguidores e eu não sei o que esperar daqui para frente. O que o Bolsonaro vai ter que fazer para nós termos uma autoridade da República entrando no meio de uma transmissão e falar do senhor suspende isso agora, senão o senhor vai preso. Não é possível que a gente não tenha lei para isso, para impedir que qualquer pessoa pegue sabe? Eu acho que lei até existe. A gente pode até ir procurar advogados semana que vem. Coragem, né? Exatamente. Eu acho que mais que coragem, eu acho que ninguém estava preparado para lidar com uma figura como o Bolsonaro. Mas nós já temos que estar preparados. Sim, nós já não dizendo que nós temos que estar. Eu estou dizendo que ninguém estava. Porque o que você tem, o Zezé, ele é presidente da República. Mas você não imagina, mas presta atenção, eu sei, mas você não imagina. Zezé, nenhum prefeito você imagina que faz o que ele faz. E quanto mais um presidente da República. Então, eu acho que esse tipo de comportamento do Bolsonaro, ele causa tanto escândalo, tanto horror, e tanta, assim, as pessoas estão imobilizadas ao invés de tomar uma decisão. Obviamente, você tem políticos que não tomam decisão porque beneficiam a eles. Por exemplo, o Arthur Lira. Tem um monte, tem mais de 100 pedidos de CPI lá na Câmara que estão paradas. E uma das coisas, Zezé, e a maior parte dos pedidos de CPI estão relacionadas à quebra de decoro do cargo.
O Bolsonaro já passou da quebra de decoro do cargo. Se você for procurar, os advogados mesmo dizem, ele já tem várias formas, vários comportamentos que ele pode ser incriminado. Só que o Arthur Lira, em momento nenhum, ele está pensando em colocar isso. Eu nem estou falando em Arthur Lira. Não, eu sei, você está falando das instituições. Sim. E nós vamos esperar, então. Tribunal, né? Vocês estão olhando aí e vendo o prenúncio de uma eleição caótica. Sim. Nós vamos ter que chegar nessa eleição caótica vendo o que está sendo montado e não tem ninguém aqui com capacidade, com autoridade para parar esse cara e falar agora, meu senhor, chega. Não tem. Não, porque, por exemplo, o Luiz Barroso ontem, ele estava num voo na hora da live, ele não assistiu a live, e o que eu li é que ele entendeu que quando o presidente apresentou esses vídeos que já foram, que são fraude, são fake news. E que esses vídeos já foram desmentidos, ele, pelo que eu entendi, do que eu li ontem e hoje, ele entendeu que já está resolvida a questão, Zezé. Tipo, é fake news, já foram desmentidos e tá ok. Não tá ok. Porque toda vez que ele faz uma live como essa, ele tá chamando a militância dele. Eu lembro de uma frase sua, Zezé, quando o Stedley, lembra disso? Ele, quando o Lula foi preso, o Lula estava sendo investigado, acho que ele não tinha sido preso ainda. E o Stedley falou assim, eu vou chamar meu exército, não sei o que lá, para poder ir para as ruas, para poder contestar tudo que estava acontecendo no país. Aí você disse assim, o Stedley não tem exército, lembra disso? Lembro. Não foi isso que você falou? Foi isso, não foi? Foi. Agora, o Bolsonaro tem exército. Não o exército lá armado, que eu estou dizendo, né? Ele tem até apoio de alguns, mas ele tem esse povo que é maluco. Esse povo bolsonarista é maluco, Zezé. E também está se armando, né, Rose? Está se armando, exatamente. É o povo que age igual o povo do Trump lá nos Estados Unidos. Que se houver uma convocação, esse povo vai para as ruas e vai ocupar o Congresso. Eu entendi. O que você está dizendo é o seguinte, nós não podemos deixar com que esses malucos intentem contra o processo eleitoral legítimo. Percorram o caminho que eles querem percorrer. Eles não podem ter essa liberdade. E as nossas instituições têm que dizer isso para eles. Não sou eu, não é você. Nós não somos autoridades. A Bárbara não é autoridade. Mas tem que ter autoridade nesse país que diga, não mais, chega. Eu acho, gente, que desde o início, quando o Bolsonaro foi eleito na campanha, todo mundo sempre via um discurso de ódio ou um discurso afrontoso dele como é só da boca para fora, ele não vai fazer. E aí ele foi sendo mais agressivo, ele foi fazendo cada vez mais afirmações graves contra a Constituição, contra as instituições, e a postura de muitos poderes é o mesmo. Não, ele só fala, ele não vai fazer. Só que o Bolsonaro tá aí para mostrar pra gente que toda vez que a gente desmereceu que ele não ia avançar, ele avançou. Quando a gente achou que ele falava meu exército, que não tinha mesmo poder sobre as Forças Armadas, ele tinha. Então acho que muitas vezes a gente menospreza um pouco, trata ele como doido, mas ele é, o que a Rose falou, ele é um doido que tem gente seguindo ele. E as instituições não percebem isso. Eu acho que o Bolsonaro não é doido, não, gente. Eu acho que o Bolsonaro, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, é tudo calculado. É método, né? Até aquela pesquisa, né? Quando ele colocou nas eleições aquela prancha atrás dele, colocou aquela mesinha feinha lá, quando ele levou leite condensado, pão francês, ele estava criando uma identificação com o eleitor, dizendo, ó, sou povo como você. Gente, vocês precisam assistir esse seriado do Netflix. Como se constrói um tirano. Pega esse final de semana e vão assistir. Porque nada é aleatório. É tudo muito bem pensado para você poder alcançar um objetivo. Para a gente pode pensar que é um louco, para a gente pode achar que é um maluco que encontra outros malucos. Não. A pessoa que está construindo esse mito, que está construindo esse líder, ela faz tudo com estratégias pensadas e pensando no poder.
Então, ele não foi, quando ele colocou leitinho condensado, pãozinho francês, a historinha da... Mas isso é marketing com todos, né, Rose? Isso é estratégia política que todos os candidatos usam também, mas o Bolsonaro vai além, né? Vai além. O Bolsonaro vai além, porque todo mundo tem todo mundo tem um limite, Bárbara. Tem um limite do bom senso, entendeu? Bolsonaro não, Bolsonaro ele vai além. Então alguém tem que dar esse limite para ele, é isso que eu estou dizendo. Quem vai dar esse limite para ele? Instituições fortes, para mim, fazem isso, dão limite. A não ser que o que ele esteja fazendo não seja crime, tá tudo bem, então eu entendo, e não temos leis, né? Mas, assim, gente, é o fim do mundo. É o fim do mundo isso que a gente está vendo. Bom, vamos aproveitar a Bárbara aqui, vamos falar um pouquinho da Cinemateca. Puxa vida, hein, gente? Primeiro Museu Nacional. Aquela tristeza de ver aquele museu tão lindo ruir, né? E agora a Cinemateca em São Paulo, com um monte de documentos aí que retratam a história do cinema no Brasil, sendo consumida em chamas. E, pior parte, todo mundo sabia, e quem podia fazer alguma coisa para evitar isso, não fez. E aí, gente, que país é esse? O Lauro Jardim publicou agora há pouco, gente, olha só, um dia após o incêndio, o governo publica edital para contratar a entidade para preservar a Cinemateca. Hoje. Pois é. Olha, Zezé, quando começou ontem o incêndio, e a gente relembrou da história do Rio de Janeiro, né? Assim, e ontem, gente, eu falo muito da minha filha aqui, porque eu converso muito com ela sobre isso. E a gente estava falando sobre um governo que não investe, Zezé, em educação. Você tem aí algumas universidades federais que não devem voltar às aulas presenciais porque está sem recursos. Você tem um governo que não preserva a memória, né? Porque museu... Lembra ontem? Ontem nós entrevistamos, gente, nós entrevistamos o José Neto, que é um professor da Unicamp, historiador, e ele falou um negócio de memória, está muito legal. É no Bastidores do Poder da TV, domingo de manhã, 7h. Eu amei aquela entrevista, Zezé. E ele fala muito da importância da preservação de memórias. Então, um país que não dá importância, Zezé, para museus, para a Cinemateca, que são aqueles que guardam a memória, a história de um povo, gente, que país é esse que nós estamos vivendo? Então, assim, quando ontem, Zezé, começou o fogo na Cinemateca, o que você viu nas redes sociais é assim, tragédia anunciada. Todo mundo sabia que isso poderia acontecer. Porque havia laudos, havia alertas de que precisava ter manutenção, e não adiantou. Aí um galpão de 1.000 metros quadrados pegou fogo. Eu nem sei quantas obras, eu vou até ver aqui quantas obras podem ter perdidas ontem. Assim, é um escândalo, um escândalo. Então, Zezé, e por quê? Porque você tem, na Cinemateca, você tem CD, você tem cartazes, e filme antigo, que o pessoal falou, ele tem nitrato de celulose, que é um tipo de produto que pega fogo muito fácil, por ser muito inflamável. Então, Zezé, você vai fazer o quê com esse país que não coloca? Porque isso tinha que ser climatizado, tinha que estar tudo guardado. Eu não sei o quanto que nós perdemos de acervo, Zezé. Que não vai ter volta, não vai ter recuperação. A sensação que eu tenho é de que a gente vive contando com a sorte, sabe? Uhum. Assim, se Deus quiser, se Deus ajudar, se eu tiver sorte, né? E é uma conduta que a gente vê em tudo quanto é coisa, gente. A Cinemateca, assim, para mim, é um exemplo, o Museu Nacional, outro exemplo. E aí, sempre quando acontecem tragédias assim, eu lembro dos tantos naufrágios que tem lá no Amazonas, em embarcações que matam dezenas de pessoas porque não tem manutenção.
porque entra entra muito mais gente do que a capacidade que comporta o barco, entendeu? Para mim está tudo dentro de um mesmo saco, sabe? Agora, assim, você veja, Zezé, o incêndio, ele aconteceu porque está tendo, o Ministério Público Federal, ele já está investigando o que levou o governo federal a romper com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, de forma unilateral em dezembro de 2019. Vocês lembram que teve uma inspeção lá e que o próprio Ministério fez e que foram apontados vários problemas na manutenção do prédio, do acervo. E quem cuida disso é a União. Só que, depois que teve o rompimento do governo federal com a associação, ela foi fechada em 2020 e aí teve um representante da Secretaria de Cultura que chegou com escolta da Polícia Federal para pegar as chaves e expulsar a organização social que era responsável pela manutenção e preservação. Vocês lembram disso, Zezé? Não lembrava, Rose, mas agora eu lembrei, saiu isso, né? Foi até todo mundo chocou na época. Isso, e aí na época, olha, eles não tinham diálogo com o governo do Bolsonaro, aí não tinha dinheiro para evitar a catástrofe, aí a entidade entregou as chaves, porque ela também queria se livrar de uma responsabilidade, Zezé, que poderia vir a acontecer como esse desastre. Isso. Uhum. E aí ela optou por deixar com a União e ela se livrou e depois que o governo teve esse rompimento unilateral, tipo, cada um se entenda, né? Então, na verdade, o que o pessoal está dizendo é que o incêndio começou lá atrás. E quando o ministro, o Abraham Weintraub, ele encerrou o contrato com a CEP e para a realização da TV Escola, e ele queria, na verdade, colocar olavistas, né, para poder estar cuidando de tudo. Então é isso, Zezé, é um incêndio que começou lá atrás. Vou ser bem clubista, só para contar para vocês, um dos acervos que tinha na Cinemateca foi um projeto que eu sou de Juiz de Fora, e João Carriço, um dos pioneiros do cinema, também era de Juiz de Fora. Ele gravou as primeiras películas de filme e Juiz de Fora estava organizando num museu que tem lá para exibir isso para a população, que conta a história da cidade, dos imigrantes que vieram, tanto libaneses quanto italianos, e o acervo estava dentro da Cinemateca. Então, não tem mais. Gente, nossa, gente. É a perda agora, da memória de um povo mesmo. Gente, ainda bem que a Regina Duarte não foi para a Cinemateca, hein, Zezé? Ainda tem isso ainda, o nome dela. Já pensou se tivesse que segurar essa onda de... Além de tudo isso, nesse caso ela teve sorte, mas ela poderia ter escapado de outras também se ela tivesse usado a cabeça, né? Ela teria escapado dessa e de outras, porque foi um mico muito grande que aconteceu com a Regina Duarte, né? Uma pessoa Olha só, respeitada. Gente, e foi, sabe quando que o MPF fez, Zezé, um alerta de risco de incêndio para a União? Há 2 semanas. Há 2 semanas. Não dá para contar com a sorte sempre, né? A sorte, ela segura as pontas até um determinado momento. A partir daí, é responsabilidade mesmo, né? Bom, gente, a Bárbara tem que ir embora. Nós temos de ir para um intervalo. E fim de semana chegando, hein, Bárbara? Tá animada? Ai, gente, vou trabalhar um pouquinho amanhã, semana que vem começa a CPI, né? Então amanhã tem algumas coisas pra gente estudar, retomar, mas tô animada. Bom final de semana. Rose, você entra de férias, né? Acho que eu não te encontro. Vou pegar 9 dias de folga, Aí volto só na outra quarta-feira. Boa temporada de folga. Gente. Imagina. Chateada, Zezé. Aproveita de Olimpíada. Meninas, bom programa. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E a gente aqui vai para o intervalo e volta rapidinho. Vamos lá? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Todo
Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Chegou a hora de usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição pública com o SISU. Basta acessar o site de 3 a 6 de agosto, escolher o curso de interesse e aguardar o resultado. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani enfrenta o Vila Nova às 11 da manhã no estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta encara o CRB às 18h15 no estádio Rei Pelé em Maceió. Jogos da 15ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Quem utiliza o corredor Dom Pedro não encontra dificuldades em toda a sua extensão, faz um bom caminho pela rodovia Dom Pedro, também anel viário Magalhães Teixeira e Zeferino Vaz em toda a sua extensão, o motorista encontra trânsito livre. Conheça os lubrificantes Móbil a granel, a qualidade e economia sem descarte de embalagens no meio ambiente. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E uma das maiores estrelas da Marvel está agora processando a Disney. A atriz Scarlett Johansson entrou com um processo no Tribunal Superior de Los Angeles, que alega que a Disney violou seu contrato ao lançar o aguardado filme da super-herói Viúva Negra em seu serviço de streaming Disney Plus. O filme foi lançado simultaneamente no serviço e nos cinemas, que a ação afirma ter quebrado um acordo entre a atriz e a empresa. O processo alega que a atriz concordou que seu salário fosse baseado em grande parte na bilheteria do filme. Em um comunicado, a Disney acabou dizendo que cumpriu totalmente com o contrato e, além disso, o lançamento de Viúva Negra no Disney Plus com Premier Access acabou melhorando significativamente sua capacidade de ganhar uma compensação adicional em cima dos 20 milhões de dólares que ela acabou recebendo até o momento. E o Facebook divulgou uma receita de quase 29,1 bilhões de dólares nos 3 meses encerrados no dia 30 de junho, um saldo de 56% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a publicidade online sofreu um golpe enquanto as empresas lutavam contra a Covid-19. A empresa também mais que dobrou seu lucro trimestral para quase 10,4 bilhões, bem acima dos 8,7 bilhões projetados por analistas. No entanto, as perspectivas para o resto deste ano não são tão animadoras. O crescimento das vendas pode desacelerar graças a mudanças regulatórias e de plataforma, especificamente para as recentes regras de rastreamento de aplicativos iOS da Apple. Essas mudanças, que entraram em vigor em abril, provavelmente terão um impacto maior nos negócios do Facebook. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente está aguardando um entrevistado, é o Iago Triana, que vai falar para a gente de um livro que ele escreveu, que é o livro A Sociedade Exponencial, Ensaios sobre o Fim da Humanidade. É muito interessante, especialmente nesse momento em que nós estamos vendo aí, parece que a Terra dando troco aí pelo tanto de falta de educação que a gente tem praticado em relação ao planeta ultimamente. Vai ser uma coisa interessante a conversa com o Iago, mas ele está acertando lá a entrada por causa de... Ele está em Brasília e está vendo aí questões de internet e tudo mais. Nossa, minha internet, desde ontem está o caos, Rose. A minha também, ontem. Lembra que eu até caí, porque teve um pico de energia elétrica aqui em casa, aí eu estava falando, de repente, só vi o Lucas falando, Rose, você caiu. Aí eu tive que entrar pelo celular. Gente, esses são os problemas que a gente enfrenta quando a gente está no home. Mas olha, eu vou dizer para vocês, como eu sou grata por termos internet e por termos essa coisa da comunicação. Eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguiria fazer um programa de casa usando um computador, usando uma internet. Lembra aqueles celulares tijolo, quando começaram, os primeiros celulares? Sim. A gente não imaginava essa revolução em tão pouco tempo, né, Zezé? Uma revolução tecnológica. Pro mal, né? Isso, para o bem e para o mal. Mas agora eu estou falando da coisa do bem, porque assim, é muito legal você poder trabalhar de casa, fazer reuniões de casa, conversar com centenas de pessoas, entrevistar, por exemplo, nós vamos entrevistar o Iago, ele está em Brasília, né? Então, é muito legal. Mas é isso, Zezé, e aí? Ele está dizendo... eu vou pedir para o Lucas falar com ele, porque ele está dizendo que ele entra, mas parece que ninguém... mas ele caiu novamente. A imagem, continua sem imagem. Então, eu falei para ele falando com o Iago para tentar aí ver um momento em que a internet esteja melhor. Mas, Rose, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ontem chamou uma coletiva para falar do momento em que forem suspensas aí as restrições impostas, né, em função da pandemia. E prometeu o maior carnaval do mundo, o maior Réveillon que já se viu no Brasil. E eu queria perguntar para você o seguinte, ainda que tudo isso vá se concretizar, né, é o momento? Zezé, quem vai responder isso tudo a semana que vem é a professora infectologista, a Stuck. Né? Eu marquei para a Raquel Stuck, da Unicamp, eu marquei uma entrevista para vocês, eu não vou estar aqui, mas para vocês falarem com ela, justamente para poder responder, porque a reabertura, e por que é tão importante essa fala? Assim, eu, como leiga, eu acho que não é o momento, Zezé. Vendo as falas de todos os infectologistas, que faz 1 ano e meio, gente, que a minha vida passou, a da Zezé, nós passamos a ter um infectologista como uma pessoa muito comum do nosso cotidiano. Os médicos, né, os agentes de saúde pública, nunca ficamos tão próximos deles. Então, e hoje, eu não li a matéria ainda, mas eu vou ler mais tarde, tem uma matéria no Globo mostrando que a variante Delta e os Estados Unidos estão enfrentando um grande problema, porque o povo não está vacinando lá por conta de uma questão de que eles são anti-vacinas e o Biden está enfrentando um grande problema, e eles estão preocupados com essa variante. O que eu acho, Zezé? Eu acho que não é o momento, não dá para fazer tudo isso. E o Paes, ele está anunciando vários eventos que reúnem milhares e milhares de pessoas. Obviamente, tudo isso tem a questão do turismo, que está embutida a questão da grana, porque são bilhões que são arrecadados e que entram para os cofres públicos. O que eu acho, Zezé, o governador de São Paulo, o Dória, na última quarta-feira, ele anunciou que a partir do dia 17 de agosto, nós não teremos mais restrições no comércio nem de horário. Rose?
Você desligou, Rose? Olha, não fui eu que desliguei, nem mexi nesse negócio. Mas, enfim, no comércio, o João Dória anunciou que a partir do dia 17 de agosto nós não teremos mais restrições de capacidade de público, que é o limite, né, de capacidade de público, nem de horário. Porque, segundo o governo do estado, até esta data, toda a população adulta, ou seja, com mais de 18 anos, já vai estar imunizada pelo menos com a primeira dose. Mas eu quero lembrar uma entrevista que nós fizemos aqui com o professor Luiz, da Unicamp, que ele é ótimo também, e ele disse o seguinte, que nós só estaremos mais ou menos tranquilos quando 80% da população estiver imunizada com as 2 doses da vacina. E mesmo estando imunizada, e a vacina é o caminho, e a gente sabe que a vacina é o caminho, porque tudo isso, essa reabertura do comércio só está sendo possível porque houve uma queda, está havendo uma queda no número de casos da doença e uma queda no número de mortes, que estão acontecendo essas quedas por conta da vacinação e da imunização das pessoas. Só que essa imunização, ela garante com que a letalidade seja menor, a incidência da doença e os efeitos colaterais dela sejam menores. Por quê? Porque você não está imune e não ser infectado pelo vírus. Então, assim, Zezé, quando eu vi hoje a história do Paes anunciando tudo isso, ou ele tem muita certeza de que esse vírus vai ser massacrado e nós não teremos mais o vírus, lembrando que os próprios infectologistas têm dito que muito provavelmente nós teremos que sermos vacinados todos os anos por conta do coronavírus, ou seja, vai ser igual a história da vacina da gripe. Eu achei... É isso. Bom, depois a gente até comenta mais sobre isso, Rose, mas agora aparentemente está tudo certo. E o Iago Quinones Triana, escritor do livro A Sociedade Exponencial, já está aqui com a gente. É isso mesmo, Quinones? Bom dia, Iago. É isso mesmo, sim, é isso mesmo. Tudo bem? Tudo. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a Zezé fala do livro. Fala o nome do livro, Zezé, porque eu achei assim o título maravilhoso. A Sociedade Exponencial. Bom, primeiro, conta pra gente o que é o seu livro, que depois a gente começa uma bateria de perguntas aqui que você vai ver só. Tá bom. O livro é um livro que eu escrevi durante a pandemia e eu não sou muito bom de botar títulos nas coisas que eu escrevo, demoro muito e não fico confiante e tal, mas esse aqui realmente foi bem fácil, porque é um título que é muito gráfico, não? Qualquer coisa, qualquer fenômeno, qualquer situação exponencial é aquela que cresce de uma forma incontrolável, cresce demais, é qualquer coisa que de um determinado período para o outro vai crescer multiplicando por um fator. Então é uma coisa que se expande, que cresce demais. E a nossa sociedade, há um tempo, já é uma sociedade que funciona, que está pensada de propósito para crescer de forma exponencial. Então cresce o consumo, cresce a população, cresce também a poluição, cresce também as doenças, tudo vai crescendo, tudo é pensado para crescer demais, só que tem limites, né? Tem limites, a gente tem um limite básico do planeta, que é evidente para alguns, e tem um limite dos recursos. Então, basicamente é um paradoxo e uma contradição de fundo, é a vontade de crescer de forma exponencial, então sem limites, e do outro lado, tem os limites do planeta e tem os limites dos recursos. Então, essa ideia, assim, durante a pandemia, e comecei a escrever sem muitas pretensões e realmente saiu muito facilmente, porque estamos no primeiro momento do confinamento, né? Então, basicamente é isso. Assim, você falou das doenças, né? Eu acho legal a gente começar por essa questão, já que a gente vive nesse momento ainda uma pandemia
e que surpreendeu, assim, pelo menos a população normal aqui, todo mundo, nossa, né? No entanto, aparentemente a classe médica esperava isso para algum momento, né, os cientistas, e esperam outras, inclusive, dizendo que isso aqui foi só o começo. Passa para o nosso ouvinte uma ideia do porquê que já se esperava isso e do porquê que outras situações como essa que vivemos, elas podem se repetir num futuro próximo. Sim. O livro, inclusive, tem um apêndice que é sobre o novo coronavírus, que eu não fiz de propósito, mas fazendo as pesquisas para escrever o livro, encontrei várias informações. Aliás, o eventual ou potencial leitor vai ver que as referências do livro, embora tratando uns temas de economia, de antropologia, relativamente complexos, são referências muito simples. Então, eu achei um artigo, não lembro se era na revista Piauí, onde um cientista já explicava que possivelmente o coronavírus e outras doenças vão surgir precisamente quando a ação humana, a gente tem a Amazônia aqui do lado, quebra alguns ciclos que eram, não vamos dizer naturais, mas que eram habituais há muito tempo. Então, tem alguns tipos de micro-organismos que dentro do seu ciclo, não vamos falar natural, mas habitual até agora, não entravam em contato com os seres humanos, né? E agora vão começar a entrar em contato com os seres humanos, que até agora, o que parece, foi o que aconteceu pode ser o que aconteceu com o coronavírus. Isso não importa se aconteceu ou não aconteceu. O que é praticamente certo é que a potencialidade de o ser humano entrar em contato com micro-organismos que vai entrar dentro do hóspede ideal dos micro-organismos, porque o ser humano ocupa o planeta todo e tem uma mobilidade enorme, como nenhum outro ser vivo. Então se transmite muito facilmente. Isso, quebrando esses ciclos, que é o quê? Indo, destruindo os ecossistemas e entrando, os garimpeiros, por exemplo, entrando em contato com micro-organismos que, por exemplo, circulavam só entre chimpanzés, por fazer um exemplo, mas um exemplo muito concreto. Aí vão surgir novas doenças, isso é evidente. E o tratamento que se faz, o tratamento jornalístico que se faz, por exemplo, do coronavírus, foi usando a palavra exponencial, porque a transmissão do coronavírus foi de uma forma praticamente exponencial, e das mortes e dos contágios, porque cresceu assim uma curva que só mais para frente chegou num platô e agora está começando a descer. Então isso me inspirou também para fazer um apêndice trazendo essas informações, porque a pandemia do coronavírus e as novas epidemias que talvez vão vir entram dentro da lógica da sociedade exponencial. Iago, quando você estava falando, eu fiquei pensando no seguinte: quando nós tivemos lá no passado, o mundo foi conquistado, então nós tivemos as grandes cruzadas, nós tivemos o povo saindo de um país para outro para poder desvendar, e eles também estavam sendo colocados em riscos com novas doenças, novos mundos, e isso era importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Hoje, eu queria que você fizesse um paralelo. Qual que é a diferença dessa descoberta ou dessas viagens expansionistas você usou garimpeiro, e eu fiquei imaginando, porque assim, o garimpeiro, você falou, o garimpeiro ele entra na mata, a mata está ficando por minha conta, ele tem contato com o chimpanzé, até então ele não tinha esse contato com esses micro-organismos e ele vai ficar vulnerável, o homem fica vulnerável. Qual a diferença? E levar risco para outras coisas. Qual é a diferença desse passado e desse presente? Onde que nós estamos exagerando? O que nós estamos pecando, vamos assim dizer, nos dias atuais? Sim. Então, vou tentar explicar a parte mais que eu espero que seja inovadora da minha obra, que é a questão da mentalidade, né? Então, a gente tem um tipo de lógica que não compreende, que desentende a lógica biológica, que é a lógica
não vamos dizer natural, porque a gente também faz parte da natureza, mas a lógica do mundo, do mundo das outras espécies. E a gente vai contra essa lógica quando, por exemplo, usa... eu não sou vegano nem vegetariano, embora achando que isso vai ser talvez o que vai nos salvar. Usando as outras espécies de uma forma, uma lógica industrial, né? Então, a gente vai tirar tudo dessa espécie. Só que essa espécie tem um tipo de resposta. Então, por exemplo, por que tem tantos problemas com os hormônios do frango e com aqueles que criam, eventualmente, aqueles super micro-organismos que aguentam qualquer antibiótico? Porque a gente está usando os antibióticos de uma forma ilógica, de uma forma totalmente industrial e sem nenhum cuidado, achando que a lógica natural não vai responder. O mundo não é como acreditam as pessoas que acreditam na Bíblia para explicar o mundo, que o mundo já está prontinho para o ser humano usar. O mundo vai evoluindo. Se tiver uma pandemia enorme, realmente terrível, que matasse toda a humanidade, às vezes as pessoas falam, o mundo está doente, né? O mundo não está doente, o ser humano que está doente. Se o ser humano acaba, rapidinho o planeta vai se recuperar. Então a gente não parece que queremos só dominar a natureza, e respondendo à pergunta, e só querendo nos vacinar e combatendo esse micro-organismo, sem pensar o que nós fizemos, qual é o desequilíbrio, que é responsabilidade também nossa, que entra dentro dessa lógica de crescer e crescer e crescer. Então, eu acho que a diferença com, por exemplo, você falou talvez da mal chamada conquista dos europeus da América, que teve realmente uma transmissão de novos micro-organismos, a capacidade dele de transformar a biológica desses novos seres que encontrou era muito reduzida. A nossa é incrível. E não percebemos os perigos que tem atrás. Ou se percebemos, não estamos nem aí para reconhecer a nossa culpa. Eu acho que essa diferença... eu acho que você não tinha avião, você não tinha as viagens, a globalização, demorava um tempo maior, né? Uma coisa que eu penso é assim, o ser humano, à medida que a gente vai vendo esses problemas se configurando também, a gente percebe que assim, a mente humana se esforça para dar respostas e para preservar a raça. É o instinto de sobrevivência. Vimos isso agora, né? Volto ao assunto do novo coronavírus, porque nós vimos uma resposta super rápida com vacinas. O que o homem tem condição de combater e o que o homem não tem condição de combater, que vai depender só mesmo de uma mudança radical de comportamento. Aí eu já estou falando e já estou pensando nas enchentes que eu estou vendo na Europa, no fogo nos Estados Unidos, queimando tudo na Califórnia, e a gente aqui faltando água e vai faltar energia. Sim. No livro eu falo das vacinas, dos antibióticos, e alguém que leu assim já e leu por cima achou que eu era negacionista e antivacina. O que eu vou falar dos antibióticos e das vacinas, que eu concordo, temos que nos vacinar, é uma ferramenta incrível do ser humano, mas a gente tem que ter sempre a consciência que tanto as vacinas como os antibióticos são duas ferramentas criadas pelo ser humano que vão trazer um desequilíbrio. Vou explicar melhor. Antes, sem vacinas e antibióticos, o ser humano morria muito mais. Morria mais cedo, por mais motivos e mais rápido. Então, éramos menos. Hoje em dia, eu concordo de a gente usar vacinas e antibióticos, mas temos que levar em conta que isso está criando um desequilíbrio. Ninguém quer que o seu familiar morra. Eu quero que toda a minha família tome a vacina, enfim, que ninguém morra. Porque a gente está pensando do nosso ponto de vista. Mas, para a natureza, para o mundo natural, a morte de 20% dos seres humanos é uma situação totalmente normal. A gente tem que entender, as enchentes, talvez uma resposta, digamos, natural. Só que a gente olha do nosso ponto de vista, queremos dominar a natureza, queremos viver mais, não queremos... A longevidade, né? A gente queremos a longevidade, só que não é natural.
a esperança de vida atual, que eu quero também viver até os 70 anos, deixando um termo muito simples, não é natural. A gente tinha que morrer mais e mais cedo. Eu quero viver mais e morrer por menos motivo, mas temos que lembrar que isso aí, a gente está criando um desequilíbrio e talvez vai surgir uma resposta. Tá? Então, isso é complicado de entender, porque a gente tem que sair da condição de humana e pensar do ponto de vista da natureza. Para a natureza, nós somos uma espécie a mais. Não temos nada de especial, do ponto de vista biológico. Para a natureza. Olha, mas é verdade. A gente trabalha essa questão da longevidade, né? E trabalhamos muito isso daí e colocamos isso como uma questão super, né? Super, assim, uma glória. Olha, agora a gente conseguiu esticar em mais 4 anos, né? E o desequilíbrio vem tanto na forma da superpopulação que a gente vê, né? Um planeta que não dá conta, hoje ainda dá, mas o que todo mundo olha e diz é que em bem pouco tempo a gente não vai dar conta de alimentar toda essa gente que vai ter nesse planeta, né? E nós teremos falta de água, né? No futuro. Falta também. água, né? Por quê? Porque aí a questão é, se reduz a taxa de natalidade, mas aí a produção, quem vai produzir para esse universo de gente idosa, né? Sim. Para dar comida, para dar trabalho. Essa é a velha ameaça da mesma sociedade exponencial. Está nos falando o tempo todo que temos que crescer cada vez mais, porque vai ter cada vez mais idosos. Como é que vamos manter eles? Tem várias formas de resolver isso. E essas ideias não são novas, não é o que pentei. Há muito tempo já está se falando disso. A gente teria que quebrar a ideia atual que tem do tempo em 3 fases. Durante o dia e durante a vida. A gente descansa, dorme, né? Descansa e depois tem lazer durante o dia, né? E na vida também, tem 3 momentos. Você se educa para conseguir trabalhar, para depois descansar. A gente teria que quebrar isso aí. A gente teria que trabalhar mais anos, mas cuidado, trabalhar bem. Não quer dizer trabalhar 8 horas por dia, temos que trabalhar menos horas. Os anarquistas já falam isso, e os países avançados da Europa já falam isso. Você teria que trabalhar 6 horas por dia, assim tem mais trabalho para outras pessoas, porque você divide o trabalho, trabalha menos horas e trabalha durante mais tempo, porque a pessoa se aposentou, e então para a sociedade está na 3ª fase e só tem que descansar porque foi explorado o resto da vida, e é verdade. Então, teríamos que aproveitar essa força de trabalho das pessoas idosas, que claramente já não é força física, mas tem outros tipos de recursos, outra forma de conhecimento, outra forma de produzir. Porque se a gente pensa num trabalho que é assim hoje, só como uma punição, que a gente vai ser retribuído no final da vida, é óbvio que eu vou querer deixar de trabalhar. Se o trabalho fosse menos tempo, se o trabalho não fosse necessariamente para ganhar dinheiro para comprar produtos, se a gente desfrutasse de outro tipo de bem, talvez poderíamos trabalhar mais tempo em outro tipo de atividades, reconhecendo, por exemplo, o conhecimento das pessoas da 3ª idade, dos idosos, e não largando eles não como um peso para a sociedade que os jovens têm que produzir para que eles consigam não fazer mais nada. Isso é absurdo. Eu teria que quebrar isso aí. Então, trabalhar de outras formas. Agora, só que é complicado. Então, você acha que nas suas pesquisas, você acha que o mundo caminha para essa redistribuição da forma de trabalho, de olhar para o trabalho, ou você acha que, diante de tudo que nós conversamos agora, nós somos uma sociedade suicida? Nós somos uma sociedade suicida, mas, se vocês olharem, os países mais avançados em vários temas sociais, como os países nórdicos, eles já vêm isso, eles já estão fazendo isso, trabalhar menos, trabalhar melhor, e você trabalhar para receber outro tipo de retribuições. O que acontece? Por que o dinheiro é pouco para a maior parte dos trabalhadores do mundo? Porque o dinheiro é pouco se o seu objetivo, com o tempo que você troca por dinheiro, que é o salário, se o seu objetivo é ter um celular novo cada ano, é trocar de roupa, mudar o armário cada ano, se é pagar as parcelas do carro, que você usa metade do seu dinheiro para pagar as parcelas de um carro novo que não precisa, claro que aí vai ter poucos recursos.
Mas isso aí já está sendo falado. Tem vários pesquisadores, por exemplo, na Itália, Domenico De Masi, que ele fala de direito ao lazer, a ter outro tipo de bem. Não necessariamente é retribuição econômica, a gente pode ganhar outro tipo de coisas, compartilhar outro tipo de bens, outro tipo de bem-estar. Aí, se a gente conseguir desfrutar de outro tipo de bens, não precisa somente o dinheiro, não precisa somente a retribuição. Só que estamos bombardeados o dia todo pela publicidade e pelo crédito, os créditos bancários, que fazem pensar a pessoa que consegue comprar uma coisa que ele não consegue comprar, que comprar as coisas a crédito, e a publicidade. Esses são dois grandes inimigos que vão botando gasolina naquela máquina da sociedade exponencial, que é o crescimento exponencial, cada vez maior. Porque essas coisas que a gente está falando aqui parecem óbvias, mas os países e os jornais, enfim, eles vêm com muita preocupação quando a sociedade não cresce. A gente está querendo crescer mais. Iago, a gente vê assim, você citou aí os países nórdicos, onde já um novo conceito orienta a vida dos cidadãos, né? E são países que, sim, a gente ouve sempre falar desse welfare, desse bem-estar social buscado em conjunto, mas, assim, eles não influenciam na conduta do resto do mundo. Quais sociedades que fariam uma grande diferença e imprimiriam um outro estilo para a humanidade? É a sociedade americana, por exemplo? Esses países nórdicos às vezes funcionam como modelo, mas é verdade, eles inclusive são pequenos em termos de população. Eu acho complicado. A sociedade americana é a sociedade que mais polui, que mais consome no mundo. Então, eles foram criados em cima da publicidade do consumo. E as ilhas de transformação que tem nos Estados Unidos também são precisamente ilhas, são pessoas que transformam a sua vida, que se isolam, não? Eles começam a consumir menos. Tem muitos experimentos feitos lá, mas são experimentos individuais. A pessoa então vai por meio do mato, onde se produz a sua própria comida. Isso não transforma a sociedade como um todo. E a outra grande sociedade que está puxando o crescimento e que está a economia é a sociedade chinesa, que primeiro é um grande mistério, a gente sabe pouco realmente do que acontece internamente. E eles poluem muito. Então, talvez os nossos países teriam uma maior possibilidade por causa que a gente pode testar um pouco coisas novas, né? Não estamos na frente da produção e poderíamos tentar outras coisas. Mas precisamos uma mudança de mentalidade que é difícil, primeiro de explicar, que eu tento fazer, depois de entender e aplicar, né? E tem que ser uma mudança de mentalidade, não é só reciclar, se pensar de outra forma. Você acha que o Brasil, ele, se você tivesse que, não sei se classificar ou pelo menos avaliar o Brasil, como que você vê o Brasil em relação a essa questão de consciência ambiental? E você é defensor de uma sociedade minimalista ou você acha também que o minimalismo é um exagero? Sim. Não, os minimalistas, eu quando conheci esse movimento achei interessantíssimo, mas depois não gostei, porque os minimalistas simplesmente, primeiro, acho uma coisa meio o que eu conheço, acho uma coisa meio hedonista. Eu consigo consumir pouquíssimo e o resto consome demais e eu resolvi a minha parte. Não é só consumir menos. Temos que mudar a forma que fazemos as coisas que consumimos. Teria que mudar lá quem produz as coisas que a gente consome. Então, não é só reciclar. Os objetos, os produtos industriais e manufaturados já teriam que ser produzidos de outra forma. Já teriam que ser produzidos pensando em eliminar os rejeitos. O minimalista não vai a criticar a forma de produção, simplesmente consome menos. A gente tem que criticar a forma em que são feitas as coisas, que são produzidas as coisas que a gente compra. Sabe? Na verdade, seria uma mudança em todas as estruturas, desde o início da produção da matéria,
da transformação de uma primária para terciária, a forma de consumo, é uma mudança de mentalidade geral. Sim. Nossa. Mas eu não estou só assim, já tem pessoas que estão pensando isso. Tem uns caras muito interessantes que eles inventaram um movimento que chama Cradle to Cradle, que é pensar que qualquer forma de produção tem que considerar as matérias-primas como sendo sempre matérias-primas. Não é só reciclar, é continuar produzindo, continuar reconhecendo que a matéria só se transforma e que dá para produzir sem gerar nenhum rejeito. Não é reciclar, é não gerar resíduos. Isso dá para fazer, não é fácil, mas tem muitas pessoas que já estão considerando que isso é possível. E não é mais caro e não é mais complicado, só tem que sentar lá e fazer. Eles estão fazendo muitas coisas. No Brasil? Mas precisamos... No Brasil, não. No Brasil tem algumas iniciativas esse Cradle to Cradle, eles dão um selo aos produtos que são Cradle to Cradle. Eu, pessoalmente, estou tentando ajudar algumas produções para obter esse selo, mas aqui é pouco. Aqui estamos tentando que não acabar com a Amazônia. Imagina se vamos... Então, é isso que eu ia te perguntar. Essa questão ambiental no Brasil, às vezes a impressão que eu tenho é que ela está muito reduzida à Amazônia, e que está grave o problema, mas que a gente não consegue expandir além disso. A nossa consciência ainda é muito tupiniquim em relação à discussão da sustentabilidade? Sim, mas temos os elementos para... Não precisamos ir lá. Eu acabo de falar dos caras do Cradle to Cradle, que um é alemão e outro é norte-americano. Não precisamos ir muito longe para ter essas fontes de informação para mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade tupiniquim, talvez será bom começar a escutar, por exemplo, o que fala o Ayrton Krenak, o líder indígena. Ele já fala tudo isso que estou falando, ele fala muito melhor, de uma forma muito mais bonita, e não precisa necessariamente ser inovador, viu? Talvez é só entender, por exemplo, o que já alguns povos indígenas falam, o que já as pessoas falavam. Então, na verdade, o Tupiniquim que é que tem a resposta para tudo, né? Não, eu sei. Então, eu acho que não é só inovador, não é só uma coisa muito sofisticada. Às vezes é a simplicidade que pode nos salvar. Talvez. Mas, assim, assim, eu estou aqui pensando, né? Você está falando essa volta assim, ao simples. Eu vejo os discursos, eu não sei se foi o Ciro Gomes que eu ouvi essa semana ou a semana passada, que se falava acerca das exportações brasileiras, principalmente commodities, aí, já numa área de ferro e tudo mais, falando, pois é, a gente manda as coisas tudo processado, a gente tem que agregar valor. A ideia aqui, e acho que dos governantes, de quem tem chance de governar o Brasil, ainda é muito no sentido de expandir uma indústria da transformação. Porque eu acho que é muito em função de emprego, em função de aumento de renda, né? Então, aí é que eu vejo a dificuldade de se chegar numa coisa que seja, de fato, mais simples, de se chegar na opção pelo simples, né? Sim, exatamente. Agora a gente está numa situação, o pior dos cenários possíveis, falando no Brasil, do ponto de vista político, mas inclusive, ainda tentando, em algumas outras áreas do governo, mas inclusive governos anteriores mais progressistas, ainda tinham uma mentalidade de desenvolvimento bem faraônica, não? As grandes obras, isso aí resolve muita coisa, isso aí gera emprego, enfim. Mas muitas vezes a gente tem que começar a pensar em soluções bem mais simples e que permitam pensar que o bom, o desejável, não é sempre o maior, o crescimento, a expansão, né? Ter cada vez mais. A gente pode ter uma
um tipo de projeto país, como falamos de desenvolvimento, poderia ter um tipo de projeto país no qual o bem-estar está em outras coisas, que não é necessariamente o crescimento econômico em termos monetários. Só que o Brasil é um país enorme. Na época que estou falando, era a 7ª, 8ª economia do mundo, e precisava exportar, e precisava gerar emprego e crescer. Eu entendo essa lógica. Só que essa lógica, e ao nível global, está nos levando, simplesmente, se continuamos assim, que é o que todo mundo quer, os grandes políticos, crescer, 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 simplesmente não tem saída. Não é uma opinião, vocês falaram no começo, simplesmente não tem como continuar assim. Mas a gente continua assim. A gente viu agora nesse ano nós vimos situações que eu acredito que sejam transformadoras, se repetem. Eu falei dessas catástrofes naturais aí que a gente viu. Gente, Califórnia está em chamas, de novo. O ano passado também estava em chamas. A Austrália, nós vimos lá na Austrália, não sei como é que está agora, mas o ano passado, uma cidade queimou lá na Austrália, uma cidade. A gente viu chuvas na Alemanha que choveu... Mataram 120 pessoas. Chove em 3 dias o que era para chover em 1 ano. E a gente fala aqui do Brasil agora, o Brasil com falta d'água. Talvez falte água para beber e falta água para mover usina hidrelétrica, isso quase com certeza. Essas coisas têm a capacidade de transformar, Iago? Sim, a gente teria que voltar atrás e pensar, entender qual é a lógica, qual é que eu chamo a biológica, a lógica do mundo natural. Vou dar um exemplo muito simples, antes das enchentes e tal. Tem inclusive um documentário que eu acho que eu cito no livro, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a cada certo tempo, tem uma enchente e detona tudo, e, né, enfim. Vocês vão ver, não é que por que tem esse desastre natural, não, essa desgraça. Vocês vão ver, ali, naquela cidade, tinha não sei quantos rios, que o curso natural da água está ali. A gente, como ser humano ocidental, tenta a força ganhar da natureza. Então vamos construir aqui em cima. Tinha um córrego aqui, tinha um rio. Vamos construir aqui em cima porque aqui é bom. A gente quer construir aqui em cima. Não importa. Um córrego pequeno, tanto faz. Nós temos cimento, temos os materiais da nossa tecnologia, vamos contra a natureza. E qual é a resposta? Eles criam tanques maiores para tentar pegar a chuva, né? Agora estão construindo um tanque maior. Então, a resposta é botar mais cimento e a resposta seria, gente, vamos ver onde que passa esse rio. Vamos respeitar o curso do rio. Por quê? Porque não adianta brigar contra a natureza. Nós fazemos parte. A água, se vier para ali, os fenômenos naturais, os elementos naturais vão ser sempre mais fortes que a gente, ainda pensando que não. Chegamos na Lua, agora temos energia nuclear, enfim. A água, se vier mais forte, vai vir mais forte, vai acabar com o seu cimento. É mais fácil não brigar com a natureza e tentar pensar na lógica natural. Então, não vamos parar o córrego. E é uma coisa que acontece na Europa com as chuvas, enfim, entender o que está acontecendo. A resposta, então, qual vai ser? Construir na Alemanha casas mais altas para a próxima enchente? Eu não duvido que pode ser uma sacada muito genial. Não, temos que entender qual é o problema, não tentar brigar e dominar a natureza. Bom, olha, última pergunta para encerrar, para o pessoal ver a formação do Iago. Iago, fala para a gente qual que é a tua formação. Eu sou sociólogo, estudei na Itália, sociologia, mas as minhas pós-graduações fiz aqui no Brasil. Fiz mestrado em sociologia lá em Porto Alegre, na URGS, e fiz doutorado em antropologia no Rio de Janeiro, no IFIS, na UFRJ, na Universidade Pública, e sempre com bolsa do governo. Você é um homem que andou por vários lugares, né? E agora estou em Brasília. Né? Agora moro em Brasília, trabalho aqui, dei aula na UNB também aqui. E você é colombiano? E sou colombiano, mas moro aqui há muito tempo já. Ai, que legal. Praticamente brasileiro já. Bom, eu quero... Praticamente, já
está faltando pouco. Mas já fico feliz com a Rebeca, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Parece que as colombianas já para mim, já tem umas coisas assim. Agora, futebol não, porque tem o Neymar que ninguém aguenta. Mas... Acho que nem os brasileiros estão aguentando o Neymar mais. Pois é. É verdade, cara. Nossa Senhora, tá difícil aguentar o Iago, onde que os leitores e os ouvintes e o pessoal que está nos assistindo consegue ter acesso ao teu livro? Então, eu espero que botando o título do livro no Google já apareça facilmente. Ele, por enquanto, ele está na internet, no estante virtual, vocês possam fazer essa publicidade, vocês já encontram e compram diretamente na editora, que é a Brasil Publishing. Mas a gente, hoje, inclusive, estamos fechando as livrarias onde vai ser distribuído, vai começar a distribuição em livrarias. Mas eu acho que botando a Sociedade Exponencial e o meu nome na editora, vocês entrando em Brasil Publishing, eles enviam para casa. Perfeito. Ótimo. Iago, olha, muito obrigada por essa conversa. Super interessante. Obrigada mesmo, viu? Um abraço para você, bom fim de semana. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Iago. Bom, e agora a gente vai para o intervalo, porque o Lucas já está dando cria, né? Tá bravo com a gente. Vamos lá. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. Aurozimbo Maia continua com boas condições. Motorista não encontra dificuldades na passagem pela Avenida Brasil, acesso a Senador Saraiva e a Senador Saraiva até a chegada ao terminal Miguel Vicente Cury com boas condições. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E um grupo bipartidário de senadores chegou a um acordo sobre pontos chaves relacionados a um enorme pacote de infraestrutura. O Senado também votou para abrir o debate sobre o plano, com 17 republicanos se unindo aos democratas na votação para fazê-lo. A medida inclui dinheiro para estradas, pontes e transporte público. Embora fique muito aquém da proposta inicial do presidente Joe Biden de 2,250 bilhões de dólares, o presidente ainda está promovendo isso. Essa conta cai mais ou menos em torno de $1 trilhão, com cerca de 550 bilhões em novos investimentos federais para essa infraestrutura que o país necessita muito. Além disso, os americanos já estão se preparando para voltar a usar as máscaras. Pois é, nós estamos vendo novos mandatos de máscaras, eventos adiados e salas de emergência completas. Os sinais dos difíceis primeiros dias da pandemia
estão infelizmente reaparecendo e alguns especialistas dizem que compulsões de vacinação mais rígidas podem ser a melhor maneira de prevenir uma espiral descendente completa. A Câmara dos Estados Unidos está restabelecendo seu mandato de máscara, levando alguns conservadores a recuar. Funcionários da Casa Branca também estão se preparando para promulgar a decisão de Biden de exigir que os funcionários federais sejam vacinados. O CDC estima que apenas 49,3% da população americana está totalmente vacinada, muito longe dos 70% a 85% que os especialistas estimam que seriam necessários para retardar ou interromper a propagação do vírus. Ao todo, 49 estados estão vendo um aumento no número de casos. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e durante o intervalo aí, eu e a Rose, a gente estava aqui refletindo sobre o que disse o Iago. E você olhando, é tão lógico, né, as coisas que ele coloca, assim, mas como é difícil a gente fica imaginando você reorientar um planeta inteiro, né? É uma mudança de mentalidade. Mesmo. Acho que a gente vai acabar com o planetinha e pronto. Não vai ter jeito. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que nós duas conhecemos. A pessoa falou assim, será que esse mundo está acabando? Porque você tem as epidemias, você tem as enchentes, num lugar, calor no outro. E não vê mudança de comportamento. Parece que o ser humano, ele está letárgico, ele não percebe que é ele, né, que tem que mudar, né? Ele não percebe. Não. E o Iago, ele, na verdade, essa entrevista acaba até nos assustando, né? Um pouco, porque, tipo, somos uma sociedade suicida, estamos indo para o abismo, e a gente não está fazendo nada. Indo, e nós não estamos fazendo nada. E a mudança, ela demora, Zezé, porque o que ele está dizendo, essa mudança de mentalidade, de comportamento, de ação, não adianta ser só aquela coisa de formiguinha, porque a formiguinha não vai conseguir reverter o estrago que já foi feito. Teria que ser um negócio assim, massificado. E massificado teria que ser de instituições públicas, de governo, tinha que ser medidas governamentais, então precisaria mudar. Eu vejo assim, tipo, a Europa ali decidindo, carro com combustível aí a fóssil, esquece que não vai rodar mais. Uma decisão, tinham que ser decisões parrudas assim, desse jeito, não vai, né? Mas mas a gente não vê isso, não adianta. E ele é novo, né? Novinho, o Iago é né? novinho, né? Que bom que a gente tem cabeças pensantes. Né? Pois é, minha amiga. Deixa eu te falar. Bom, ontem a Prefeitura de Campinas anunciou o refis que deve começar a partir de setembro, porque a Câmara precisa aprovar primeiro, e o Zé Carlos, presidente da Câmara, disse que deve fazer isso já nos próximos dias. Em que, Zezé, vão ser 2 grupos, a Prefeitura vai priorizar de desconto. Primeiro, vai ser as pessoas que adquiriram dívidas e ficaram devendo para a Prefeitura durante a pandemia, no ano passado. Então, para essas pessoas, os descontos de juros e multas vão ser de 80% a 100%, tá? E as pessoas e já os que têm dívidas antes da pandemia, aí o desconto é menor, que vai ser de 50% a 80%. Essas pessoas vão poder parcelar em até 60 parcelas, para quem tem dívida até 1 milhão, eu achei um absurdo, falei, ai meu Deus, não quero dever nada, né? Ave Maria, dever 1 milhão, eu ia sentar e chorar. Eu também. E tem gente que, e quem tem dívida, às vezes com mais de 1 milhão, que tem lá na Prefeitura, vai poder parcelar em até 96 vezes. Quem parcelar acima de 12 parcelas, aí já começa a pagar aí 2% de encargos financeiros, tá? Não tem jeito. A parcela mínima, a Prefeitura diminuiu também, para a pessoa física ficou em R$ 37,00
e para a pessoa jurídica em 75. Antes, esse valor era até um triplo desse valor. Então, a prefeitura decidiu reduzir a parcela mínima para poder tentar... É legal. Incentivar, né? Para incentivar, e segundo o prefeito, deve receber aí 130 milhões. Ele disse que o objetivo nem é receber as parcelas, essa dívida. Claro que tem que receber, mas não é isso. Porque o que a prefeitura vai fazer? A empresa, às vezes, que tiver negativada na prefeitura de Campinas, na primeira parcela que ela pagar, a prefeitura já vai emitir uma CND para ela, uma certidão positivada, para que ela possa buscar empréstimos. Porque muitas vezes as empresas não conseguem acesso a crédito, porque ela está devendo para a prefeitura. Então, é uma forma, inclusive, da prefeitura tentar incentivar a retomada da economia. E para a pessoa física é mais de não perder imóvel e tal, mas o objetivo mesmo desse refis é justamente o empresário que está endividado com a prefeitura. Isso. Ajudar aqueles que foram prejudicados pela pandemia. Com a pandemia. Tanto que aos juros, nunca se teve 100% de juros, de isenção de juros e multas, Zezé. Assim, né? Assim, olhando, eu penso, é isso mesmo que tem que fazer, porque agora é todo mundo junto, dando a mão, poder público e sociedade, porque senão, para poder sair dessa, né, Rose? Senão não tem jeito, né? Bom, Rose, nós temos de ir embora, o pessoal do esporte já está aí. Boas férias para você, um beijo. Obrigada. E te vejo sem ser na próxima quarta, na outra. Nada, eu vou na tua casa durante a semana. Te vejo aqui em casa, então. Ela nem tá sabendo, mas eu vou tentar passar uma tarde aí. Vou passar uma tarde aí com você. Beijo, tchau. Espero, beijo. Tchau. Bandeirantes, todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior.